Carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18. O texto nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, ou seja, governos e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os cristãos. Amados, a vida cristã não é uma colônia de férias como algumas pessoas pensam. Deus não nos convidou para termos aqui um momento de diversão tão somente. Mas também não é um cemitério como algumas pessoas consideram. Mas a nossa vida pode ser traduzida em algumas circunstâncias, como o apóstolo Paulo colocou muito claro aqui, como um campo de batalha. Existem lutas, e lutas que são diárias, e algumas que duram o dia inteiro, algumas que duram semanas, algumas que duram meses ou até anos. Mas o cristão, ele tem a presença do Espírito Santo para lhe auxiliar. Existe uma promessa da parte de Deus, que Ele nos daria o Consolador. Jesus falou isso: eu vou ao Pai, mas pedirei, rogarei a Ele, que vos mande o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo da promessa, ou o Espírito Santo da verdade. E se existe uma coisa com a qual nós podemos confiar a nossa vida, ou calcar os nossos conceitos e fundamentos de vida, é a força do Espírito Santo que está em nós, dentro de nós, e que opera nesses momentos de nossos embates, das nossas lutas. O verdadeiro cristão, ele vive então esta guerra. É um conceito bíblico o que o apóstolo Paulo colocou aqui. E esta recomendação para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, esta recomendação ela vem para esses dias das nossas vidas, para as batalhas do dia a dia, para os momentos em que nós nos alegramos, para os momentos em que nós nos entristecemos. E é importante o cristão ter um discernimento de que, se existem inimigos, talvez eles estejam esperando o momento da nossa distração, justamente para nos atacar. Então, às vezes quando estamos alegres, nos dispersamos. Às vezes quando nós estamos curtindo um momento de vitória na nossa vida, nos distraímos, e é justamente nessa hora que nós começamos a sofrer um ataque dessas forças espirituais que o apóstolo Paulo se refere aqui. Então, o que fazer nesses momentos? Paulo diz que é necessário nos fortalecer. Mas ele diz mais, ele diz que esse fortalecimento tem que vir de Deus e não de pessoas. É uma capacitação espiritual, então existe na vida do cristão pela presença e atuação do Espírito Santo, e não pelo seu conhecimento tão somente. É uma luta que nós vamos vencer não pela nossa sabedoria humana. O que Paulo está dizendo é isso, nós precisamos de algo a mais. Se as dificuldades que estamos passando acontecem às vezes na área física, a primeira coisa que nós procuramos são os médicos, e muitas delas são resolvidas pela ciência. Se às vezes passamos por dificuldades no campo emocional, procuramos os psicólogos, alguns casos psicanalistas, outros casos até os psiquiatras.
Mas existem casos, irmãos, que ninguém vai dar jeito. E é algo pessoal, é uma luta entre você e as forças espirituais, ou hostes espirituais, como diz o texto. E você precisa se capacitar. É fato que você pode contar com as orações dos irmãos. É fato, e a Bíblia traz como um conceito, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se você foi chamado por Deus, escolhido por Jesus para viver o corpo de Cristo, que é a igreja, viver nessa dimensão de ser um membro de um corpo, e Paulo diz que um membro coopera com o outro, então você pode contar e deve contar com a ajuda, o auxílio espiritual do seu irmão, da sua igreja. Mas, se você puder se capacitar para enfrentar esta luta, vai ser melhor para você. Há momentos e há questões muito específicas que é você com o diabo. E nós cometemos alguns erros nessa vida aqui. Algumas pessoas consideram que esta luta, ela se dá única e exclusivamente a nível físico e emocional, ou seja, ela é somática e psicossomática. Mas o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, que a nossa carne, ou seja, o nosso corpo, luta contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não possamos fazer aquilo que queremos, ou seja, o bem que queremos. O próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, e ele estava em luta interior, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e o mal que ele não queria fazer é o que ele fazia. E ele chegou a hesitar, ó miserável homem que sou. Um homem que tinha o discernimento que Paulo tinha, o conhecimento que Paulo tinha, estava passando por dificuldades na sua vida. Então, existem momentos que as dificuldades são físicas, são emocionais, mas existem momentos que elas são exclusivamente espirituais. E para esses momentos, esse texto que nós lemos deixa muito claro. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o corpo, não é contra o físico, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra forças espirituais das regiões celestiais. Então nós precisamos nos equipar. E existem dois erros básicos que nós não podemos cometer. Muitos cristãos, eles subestimam o inimigo. Mas há outros cristãos que também superestimam. Tem o inimigo como sendo algo que é prioridade na sua vida. E às vezes conhecem mais do inimigo do que de Deus. Então nós temos que viver no equilíbrio. Nós temos que conhecer quem é o nosso adversário. Temos que conhecer quais são as suas armas, quais são as suas estratégias. Mas nós não podemos viver em função dessa luta espiritual, porque há muito de Deus para ser desenvolvido através da nossa vida. E Deus nos concedeu a oportunidade, pelo livre-arbítrio, de sonhar. Deus nos concedeu a oportunidade de planejar, de construir uma vida. E para quem, por exemplo, é casado, construir uma vida a dois, sonhar junto, poder compartilhar as vitórias junto, compartilhar as lutas também. Mas o que nós não podemos fazer é viver uma vida atrelada somente às forças espirituais que são contrárias a nós e assumirmos uma posição defensiva o tempo todo e deixarmos de viver a vida que o Senhor pensou para nós. E nós precisamos crer que no sacrifício que Jesus fez lá na cruz, existe um poder espiritual, sobrenatural, que nos alcança ainda hoje e que nos acompanhará a vida inteira, nos garantindo a vitória sobre essas forças espirituais, se nós estivermos nos submetendo à vontade dEle, caminhando com Ele. Então, existem situações na nossa vida que a nossa força, o nosso poder, e aí quando eu falo nosso poder, está incluído aqui a nossa capacidade intelectual, talvez a nossa condição social. Existem situações que elas vão ser capazes de resolver, mas existem outras situações que somente a nossa vida é espiritual. E aí que o cristão precisa olhar com atenção. Eu falo cristão, mas é para todos esta palavra. Então,
Jesus Cristo fala da existência dessa força maligna. Ele fala sobre o diabo e nós não devemos temer. E a Bíblia fala da existência do diabo desde o início do universo. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que o grande dragão foi lançado fora, dizendo que ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, e ele e os seus anjos foram lançados à terra. Está na Bíblia. Então não estamos falando aqui de uma figura mítica. Nós estamos falando de um fato. E Jesus fala acerca do final dos tempos, Mateus 25, 41, que Deus dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então nós vemos a Bíblia falar sobre este ser de Gênesis a Apocalipse. Não podemos subestimar esta figura, mas também não podemos, irmãos, superestimá-la. E se você entregou a sua vida a Jesus, existe um princípio bíblico também, que está na primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, que aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que nasceu de Deus, não permanece no pecado, mas antes, aquele que nasceu de Deus, se referindo a Jesus, o protege e o maligno não lhe toca. Esse é um princípio fundamental. O segundo princípio está lá em Colossenses capítulo 2, verso 13. Agora é o apóstolo Paulo falando aos cristãos na cidade de Colossos: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou todo o escrito de dívida que havia sido escrito contra nós, cravando-a na cruz. E tendo despojado todos os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo publicamente, ou seja, triunfou sobre eles. O que isso significa para mim? O que isso significa para você? Existe uma realidade nessa vida aqui que eu preciso me deparar com ela. E muitas pessoas se deparam com ela todos os dias e não sabem. Existe uma realidade. A existência de um ser. Jesus disse, ele vem para matar, roubar e destruir. Existe. Agora, como que eu vou considerar isso? Como que eu vou agir com relação a tudo isso? Então, nós não podemos viver negligenciando essa verdade. Eu me lembro de algumas vezes que me deparei com enfermidades que eram frutos de ações espirituais. E como que você sabe que aquela enfermidade é fruto de uma ação espiritual? Quando pela oração existe uma cura. Jesus Cristo, quando entrou numa das sinagogas para ler a palavra, e ele costumava fazer isso, ele encontrou ali uma mulher que estava há 18 anos, enferma, encurvada, com um problema na coluna que fazia com que ela andasse olhando única e exclusivamente para o chão. Não tinha horizontes aquela mulher. E Jesus Cristo detectou nela a existência de uma entidade espiritual. E pela palavra de Jesus, aquela mulher foi liberta e a sua coluna se endireitou instantaneamente, diz o texto. Isso é fato. Contra fato não há argumentos. Agora, como, irmãos, nos preparar para isso? Às vezes, nós nos vemos numa situação difícil. É um filho que está enfermo na sua casa, é um parente, é um ente querido, é alguém com quem você lida. E o que fazer? Então você tem que procurar ajuda na ciência, sim, mas você tem, como um cristão, buscar a força de Deus, a autoridade que é no nome de Jesus conferida a você por meio das orações. E muitas vezes nós perdemos algumas lutas porque negligenciamos, não tomamos posse desse conceito, desse poder que Deus nos dá. Muitas vezes nós perdemos batalhas porque não exercemos. Não exercemos porque não conhecemos. Não conhecemos porque negligenciamos. Que tipo de vida nós temos vivido? Que tipo de vida espiritual nós temos vivido? Se a luta é uma realidade, irmãos, eu preciso enfrentá-la. E às vezes nós vivemos nos esquivando, correndo de toda situação que venha nos confrontar com o maligno.
Meu amado, Deus te deu força espiritual em Cristo Jesus para confrontar, para enfrentar e para vencer. Amém? Agora, uma outra coisa que nós precisamos considerar é que só existem dois reinos espirituais: o reino das trevas e o reino da luz. E se só existem dois reinos, também só existem dois caminhos distintos: o caminho das trevas e o caminho da luz. E se você não está num caminho, você está no outro. Não existe um momento em que você se deparará com uma bifurcação e que você poderá escolher qual caminho você vai trilhar. O que Jesus deixou claro na sua caminhada aqui é que ele veio para tirar do caminho da perdição, do caminho do inferno, as pessoas e trazê-las para o caminho da luz. E é uma opção nossa. É uma decisão que Deus deixou a nosso encargo por conta do livre-arbítrio. Quando Paulo estava diante do rei Agripa, ele testemunhou isso lá em Atos capítulo 26. Ele falou que Deus o chamou para pregar o evangelho, para abrir os olhos das pessoas e convertê-las das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que elas pudessem receber remissão de pecados e uma herança dada por Deus ou destinada por Deus para aqueles que em Cristo Jesus fossem salvos. Em Colossenses capítulo 1, Paulo também diz que ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não há o que contestar. Agora, como agir? Como reagir? Então, nesse texto que nós lemos, no verso 11, Paulo diz, ou ele recomenda aos cristãos: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se existem ciladas, existem estratégias. E algumas estratégias que Satanás usa estão claras na Bíblia. No livro de Êxodo, se você quiser conferir, Êxodo capítulo 8, muitas pessoas passam por esta história na vida do povo de Deus e não consideram a questão espiritual que estava envolvida ali. Êxodo capítulo 8 relata ou narra aquele momento em que Moisés se depara com o faraó. E ele vai, em nome de Deus, exigir de faraó a libertação do seu povo. Porque Deus tinha dito para ele: olha, Moisés, eu quero que você tire o meu povo daqui para que ele possa cultuar a mim longe dessa terra. Então, quem conhece a história sabe o porquê do povo de Deus estar lá no Egito, e estava a essas alturas vivendo escravizado. O povo egípcio era um povo politeísta, era um povo que adorava deuses pagãos, e se é uma coisa que Deus odeia é a idolatria. Quando Deus chamou Abraão, Abraão vivia na terra de Ur, e vivia no meio de um povo que era idólatra, que era politeísta, e Deus chamou Abraão para construir um povo só para si, que pudesse dar a ele uma adoração exclusiva. E agora esse mesmo povo estava lá perdido no Egito. E Deus então levanta Moisés e manda Moisés falar com o faraó. Não era qualquer pessoa que falava com o faraó, mas havia nesse momento uma autoridade espiritual sobre a vida de Moisés. E esta autoridade espiritual também nos dá uma coragem de enfrentarmos as situações. Nós podemos voltar um pouquinho no passado e vamos ver que Moisés tinha fugido do Egito porque havia matado um egípcio. Mas agora ele estava de volta e vai confrontar o próprio faraó, então ele corria risco de morte, mas ele estava ali já perdoado, já tinha pagado a sua pena, ou seja, já tinha ficado 40 anos num exílio lá no deserto. Estava considerado apto por Deus para desenvolver a sua missão. E a primeira missão era tirar o povo daquela terra. O que estava envolvido ali era a vontade de Deus sobre a vida do seu povo. Deus queria que o seu povo saísse daquela terra e que num deserto pudesse adorá-lo. Deus ouviu o clamor de um povo que estava vivendo oprimido. Deus ouviu um clamor de um povo que estava vivendo escravizado, sem perspectiva de sonhos, e levantou um homem para os libertar. E este homem vai confrontar o grande líder do povo opressor, que era Faraó. E aí nós vemos nesse debate que aconteceu, a gente grava, por exemplo, quais foram as 10 pragas que aconteceram ali, até que
Faraó pudesse liberar o povo de Israel para sair do Egito. Mas durante a liberação dessas 10 pragas que Deus mandou sobre o povo, e na verdade a vontade de Deus não era que fossem 10. Deus mandava Moisés ir falar com Faraó, pedindo que liberasse o povo. Faraó não liberava, então Deus falava, olha, diga que isto vai acontecer. Então as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Depois volta Moisés para Faraó, falando que Deus estava ordenando. Faraó não aceitava. Então Deus mandava a praga das rãs, a praga dos gafanhotos. Foram tantas, até a morte dos primogênitos dos egípcios. Agora, nesse debate, nós podemos ver aí transparecer algumas estratégias do maligno. A primeira delas, irmãos, o que Faraó propôs a Moisés na primeira vez? Faraó falou assim, olha, então vocês vão servir a Deus, ou deixo vocês saírem, mas eu quero que vocês sirvam Deus aqui primeiro. Então, ele queria que o povo de Deus cultuasse ao Senhor naquela terra, dentro do Egito. Isso traz para nós uma estratégia muito clara. Às vezes nós estamos querendo desenvolver uma vida de espiritualidade com Deus, pura e sincera, mas o ambiente no qual nós estamos vivendo, isso não é possível. Às vezes nós estamos querendo desenvolver uma vida de santidade, porque sem santidade a Bíblia diz que ninguém verá a Deus, ninguém se relacionará com Deus. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, e a pedagogia e a psicologia mostram que o ser humano é influenciado pelo meio, o ser humano é um ser social, elas são usadas muitas vezes por estas hostes espirituais para nos impedir de desenvolvermos uma vida íntima com Deus. Então a primeira estratégia do maligno é nos manter no ambiente em que nós estamos. E desde o início Deus dizia, saia do Egito. A segunda estratégia, quando o Faraó viu que Moisés não aceitou, Faraó então falou assim, vocês saem então do Egito, mas fiquem aqui por perto. Irmãos, isso retrata uma estratégia muito conhecida na vida dos cristãos. Algumas pessoas se convertem, deixam a vida do passado, deixam os costumes, às vezes deixam até de frequentar alguns meios sociais, quando não conseguem se impor ou conquistar o seu respeito ali, mas às vezes ficam com um saudosismo sobre aquela vida no passado. E eu já vi, lamentavelmente, alguns cristãos falando com orgulho do temperamento que tinham. Já vi alguns cristãos dizendo assim, olha, eu saio da graça. Aquilo que era para ter sido morto, sepultado, às vezes o próprio cristão fica ressuscitando, revivendo, ele tem um saudosismo de quem ele era. Então não houve uma transformação verdadeira, isso é uma estratégia do maligno. Ele quer que você fique por perto, e o que vai acontecer, no momento certo para ele vai te colocar dentro de uma situação em que você estará fragilizado e vai te convidar para voltar. Ele vai pintar o mundo para você muito colorido, muito colorido. E a força do pecado está no prazer que ele oferece. Prazer momentâneo, mas oferece. Mas a grande verdade é que não há pecado que te traga um prazer que não seja momentâneo. Tão exclusivamente momentâneo. Após o pecado vem a ressaca. Vem o remorso, vem a tristeza. Vem o sofrimento. Vem as consequências. E quando o homem age intempestivamente, quando o homem age pelo instinto, ou seja, instintivamente, porque homem é homem, o ser humano é falho por natureza, enquanto estivermos neste corpo aqui, nós seremos falhos, carregaremos essa natureza pecaminosa. Então, se nós temos esta deficiência, ou essa debilidade, irmãos, nós temos que enfrentá-la. Nós temos que contorná-la. Quando Paulo diz que a carne luta contra o Espírito Santo luta contra a carne, é sobre isso que ele está falando nesse momento.
Se eu sei que eu tenho uma fraqueza, eu não vou ficar caminhando perto do campo de batalha que diz respeito a esta fraqueza. Eu não preciso falar quais fraquezas, cada um pode analisar a sua vida e deve, nesse momento, estar identificando o que você deve considerar como uma fraqueza e do que você deve se afastar definitivamente na sua vida. Uma terceira estratégia que nós vemos, quando Moisés vai falar com o faraó pela terceira vez, dizendo que ele queria sair com todos, lá em Êxodo capítulo 10 agora, o faraó diz para ele, olha, vocês podem sair, mas deixem aqui as crianças e os jovens. Pense comigo se uma das estratégias de Satanás não é destruir as famílias. Quero falar com todos os homens que estão aqui que são casados, com todas as mulheres que são casadas. Aquilo que motivou os vossos corações a construírem um matrimônio, uma família, foi justamente o amor, no caso de alguns a paixão, mas um desejo de viver junto. E quando se começa a viver junto, existe um sentimento da criação de um porto seguro. O teu marido, a tua esposa são para você um porto seguro, a tua casa, a tua família. Quem tem filhos, então, sabe que isso aumenta. Na medida em que a família aumenta, aquele sentimento de local onde Deus preparou para você, para a sua alegria, para a sua realização, motivação de vida, você trabalha para trazer conforto para a sua família. E qual foi a proposta que Faraó fez para Moisés? Vocês saiam do Egito, vão cultuar, mas deixem aqui suas crianças, seus jovens. Ou seja, quebrem a família. Moisés não aceitou. Assim como nós hoje não podemos aceitar. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, e Deus milagrosamente mandou um terremoto e os livrou. Durante o tempo em que eles estavam ali, à noite, estavam louvando, orando, pregando o Evangelho, a ponto de que no momento em que as celas se abriram, as cadeias se soltaram das pessoas, ou as pessoas se soltaram das cadeias, Paulo diz, permaneçam todos aqui, porque o carcereiro ia cometer um suicídio. Porque a sua sentença estava decretada, se os prisioneiros saíssem, ele como carcereiro seria morto, ele e a sua família também. Mas por ter ouvido a palavra que Paulo pregava, e por ter visto aquele testemunho vivo que Paulo dera naquele momento, entende, irmãos, como que o homem de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo, que exerce a autoridade do Espírito Santo, ele não precisa usar de subterfúgios, de argumentos humanos, de caminhos humanos. Paulo podia ter pensado, Deus se libertou, fez esse terremoto, agora vou dar no pé. Que responsabilidade poderia ser visto num homem assim? Seria contraditório o que ele estava pregando e a atitude que ele tomaria. Ele permaneceu ali, falou para todos os prisioneiros permanecerem, então os prisioneiros que estavam com ele reconheciam nele uma autoridade divina, uma pessoa de Deus. E o carcereiro vendo aquele testemunho, olha, primeiro o carcereiro ouviu a palavra, em segundo lugar o carcereiro viu, testificou o exercício daquela palavra que tinha sido pregada. E o que aconteceu? Aquele homem se converteu. E Paulo disse para ele que Deus haveria de salvar ele e a sua família, toda a sua casa. Entendam, irmãos? O desejo de Deus sempre foi a salvação da família. Quando Deus olhou para Noé, por exemplo, a Bíblia diz que ele viu em Noé um homem justo e íntegro. Não viu isso, não viu integridade na sua família, nas suas noras, nos seus filhos. Não fala isso. Mas fala que viu em Noé um homem justo e íntegro e salvou a família de Noé. A vontade de Deus é sempre levar a família por completo, conduzir, manter unido. Por isso que nós fazemos e consideramos o casamento uma atitude também espiritual.
Existe um vínculo espiritual. Esse matrimônio ele é contraído no altar de Deus, sob a bênção de Deus. A estratégia de Satanás é destruir as famílias, destruindo as famílias. Eu já vi muitos homens destruírem suas vidas, porque perderam suas famílias. E aí, irmãos, foi uma sucessão de derrotas. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E essa é uma realidade que nós temos que enfrentar. E temos que nos preparar. Uma verdade é, irmãos, se nós enfrentarmos todas essas lutas, mas estivermos preparados no Espírito Santo, teremos a força de Deus que nos garantirá a vitória. Amém? Precisamos nos capacitar na palavra de Deus. Uma outra estratégia que nós vemos Faraó usando e que o maligno usa contra nós. Moisés vai lá falar com ele: eu quero agora tirar o meu povo. Pela 4ª vez. Faraó diz assim: olha, vocês vão, mas deixem aqui os seus rebanhos. E aí Moisés questionou: mas o que nós ofereceremos ao nosso Deus durante o deserto? Entende qual é a estratégia do maligno, irmãos? Muitas vezes ele nos libera, mas ele segura os nossos bens. Há pessoas hoje que se convertem, que querem ter uma vida com Deus, mas que têm 2 deuses dentro de si. Um Deus que é espiritual e um Deus que é material, que representa o seu dinheiro. Há pessoas que se convertem por inteiro, ou seja, de forma integral, e entregam a Deus tudo o que são, tudo o que têm e vivem bem para a glória de Deus. Mas há pessoas que não conseguem liberar aquilo no qual o seu coração está preso. Não compartilham com o reino de Deus as bênçãos que Deus deu para eles. Acreditam que Deus tem dado a provisão. Preste atenção, há pessoas que acreditam que o emprego que tem foi Deus que deu. Há pessoas que acreditam que a empresa que tem foi Deus que deu. Há pessoas que dizem que Deus manda nos seus negócios. Há pessoas que dizem que Deus é sócio dos seus negócios, mas na hora de aplicar os seus lucros, os seus rendimentos no reino de Deus, não conseguem compartilhar, não conseguem liberar. Existe alguma coisa que precisa ser feita nessas vidas. E elas estão presas ainda a esse paradigma do material ser superior ao espiritual, porque não foram libertas. Poderíamos dizer assim, o seu coração, o seu bolso ainda está lá no Egito. Cederam a esta cilada, estratégia de Satanás, que por meio da atitude de Faraó nós enxergamos. Vocês podem ir, saiam do Egito, mas seus rebanhos ficam aqui. Às vezes Satanás até libera as pessoas, mas mantém-as amarradas por conta dos seus bens. E há pessoas que não conseguem ver a sua vida fluir em outras áreas, porque nesta área ainda não conseguiram se libertar. Uma 5ª estratégia que eu vejo aqui nesse texto são as pressões do dia a dia. Efésios capítulo 6, nós lemos o verso 13, diz assim: portanto, Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus. Depois que ele fala sobre esta luta que existe, que é espiritual, depois dele dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele agora dá uma receita. Ele diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ou seja, vencido tudo, permanecei firmes. Que dia mau é esse que a Bíblia está falando? Algumas pessoas acham que vai ser o último dia, o dia final, o final dos tempos. Não, irmãos. Quem nunca viveu um dia mau aqui na sua vida? Quem nunca passou por um dia de tremendas dificuldades? E a gente percebe, aquele dia, um dia pesado, é o dia mau. O que Paulo diz? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para vencer no dia mau. O dia mau existe, ou os dias maus existem. São as pressões. O maligno, ele tenta nos destruir. Ele tenta nos tirar do foco, ele tenta roubar os seus sonhos, denegrir a tua imagem, semear a discórdia no seu relacionamento, no seu casamento.
plantar, às vezes, uma falsa prova contra você. Construir um legado, às vezes, demanda uma vida inteira, irmãos. Mas a destruição, às vezes, demanda 1 minuto só. Uma escolha mal feita. Temos que nos preparar, temos que nos enfrentar. E Paulo fala sobre esta armadura. Acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 6 de Efésios, do verso 11 ao 13, você vai ver ali as 6 armaduras espirituais. Eu só vou citá-las aqui. Paulo fala sobre o cinturão da verdade. A verdade que mantém a coesão de tudo, irmãos. Uma verdade que se refere à integridade do cristão. Então, se eu preciso me proteger, eu preciso considerar a verdade na minha vida. O chão da verdade é o chão mais seguro pelo qual eu posso caminhar. A verdade se sustenta por si só. Paulo diz, em segundo lugar, revestidos com a couraça da justiça. Ser um homem justo, ser uma pessoa íntegra. Noé foi um exemplo de um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Diz a Bíblia, Deus deu testemunho de Noé e falou que andava com ele porque ele era assim. Olhamos na Bíblia outro personagem que Deus deu um testemunho favorável, que foi Jó. E o que Deus falou acerca de Jó? Vedes Jó, o meu servo, falou com Satanás, vede Jó, o meu servo, um homem justo e íntegro. Deus valoriza ou não a justiça? Deus valoriza ou não a integridade? Eu quero saber uma coisa, irmãos, que testemunho Deus poderia dar de você hoje? Da minha vida, da nossa vida? Como que você é conhecido nas regiões celestiais, pelas forças espirituais do bem e pelas forças espirituais do mal? Como que você é conhecido lá? Você é respeitado? Isto é algo que nós temos que considerar, temos que pensar. Isso nos acompanha e nos acompanhará até o último dia da nossa vida, irmãos. A terceira armadura se refere aos pés dos soldados sendo calçados com a preparação do Evangelho. Mas não fala de um Evangelho simples, fala do Evangelho verdadeiro, do Evangelho da paz. Jesus é considerado como o príncipe da paz. O profeta Isaías falou sobre isso. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Existe uma paz diferente que nós só podemos conseguir a partir de Cristo Jesus, é uma paz espiritual. Existe a paz que o mundo pode dar, Jesus deixou claro, mas existe a paz que só nele nós podemos encontrar. E é com a preparação do Evangelho, irmãos, calçando os nossos pés, ou seja, pés que são calçados com o Evangelho, são pés seguros, equilibrados, que sabem por onde caminhar. Depois Paulo fala sobre o escudo da fé, a maior arma de proteção que um soldado podia ter. É a maior arma que nós podemos ter também, a nossa fé. Abacuque disse que o justo viveria pela fé. Quando Martim Lutero, padre, leu esse texto em Romanos, o apóstolo Paulo citando Abacuque, ele compreendeu a dimensão do que é o ser humano, no que diz respeito ao seu espírito. E ele disse um não a todas aquelas obras que faziam com que um homem fosse justificado pelo que tinha, pelo que o seu dinheiro podia comprar. E ele liderou a reforma protestante, que foi um divisor de águas na história da religião na humanidade. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por meio de obras, para que você não se vanglorie. Por mais que você venha ter ou fazer, é pelo que você crê. É pela transformação que existe aqui dentro que você ganha a salvação da parte de Deus através de Jesus. Foi pela fé, irmãos, que Moisés viu o mar se abrindo para ele e para o seu povo passar.
Foi pela fé que Josué viu as muralhas de Jericó caindo. E Deus dando a vitória ao seu povo sem eles precisarem guerrear. É pela fé que você vai ver o seu filho sendo resgatado das drogas. É pela fé que você vai ver o seu casamento sendo restituído. É pela fé que você poderá ver uma cura acontecer num ente querido ou em você mesmo. As grandes vitórias acontecem na vida do cristão pela fé. E Paulo coloca como sendo o escudo do cristão. Ele diz que nós devemos colocar o capacete da salvação, que protege as nossas mentes, os nossos sentimentos, protege os nossos pensamentos. Paulo diz que nós devemos usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Olha, irmãos, a única arma de ataque que um soldado tinha, a sua espada. Paulo diz que na vida do cristão a sua espada é a palavra. Como que Jesus derrotou Satanás no deserto? Pela palavra. Para cada tentação do diabo, Jesus dizia, está escrito. Está escrito. Precisamos conhecer a palavra e viver a palavra e fazer dela, irmãos, uma arma para nós vencermos o maligno e as aflições do dia a dia. E por último, Paulo disse, com toda oração e súplica e vigiando sempre. Quando Jesus estava numa das suas piores batalhas espirituais, no Getsêmani, a sua carne, o seu corpo, a sua mente diziam, não suba à cruz, eles não merecem, mas a vontade de Deus era que ele se oferecesse como sacrifício, vivo. E ele chama seus discípulos, e na subida do Getsêmani ele falou, fiquem aqui e orem por mim e vigiem. E ele foi orar. E quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. E ele chamou a atenção, vocês não conseguem orar comigo por menos 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta para orar, e quando ele vem de novo, ele encontra os seus discípulos dormindo. Irmãos, como a igreja do Senhor Jesus está hoje, acordada ou dormindo, precisamos nos despertar. As lutas existem. As batalhas são realidades. Agora, como e com quem nós vamos enfrentá-las? É uma escolha nossa. É uma questão de opção. E Deus hoje está dando essa opção para você. Mude a sua vida. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Ele vai fazer de você um vencedor. Amém?